Difícil de acreditar, mas já é sexta-feira. E eu quero saudar você nesta sexta-feira com a paz do Senhor Jesus. E vamos, portanto, ao Evangelho de Lucas. Hoje nós começamos o capítulo 9 deste Evangelho, os primeiros 6 versículos. Está esta primeira parte intitulada A Missão dos 12. Vamos ler, portanto, os primeiros 6 versículos de Lucas, capítulo 9. Diz assim a palavra de Deus: E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestidos. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Muito bem, neste texto em primeiro lugar, e nós vamos caminhar rapidamente, mas de versículo a versículo, nós encontramos Jesus falando dos 12 que ele selecionou para discipular, para treiná-los, para torná-los os seguidores, uma vez que Jesus tinha tão claro a sua missão e o tempo que ele tinha para fazer a obra que ele veio fazer aqui na Terra. Com certeza ele tinha noção e, na verdade, sabia o tempo que, em termos de anos de tempo que ele estaria conosco aqui neste mundo, caminhando, no caso, com aqueles discípulos e tendo esta oportunidade de, em pessoa, estar pregando o reino de Deus. Então, uma das tarefas que se tornou mais forte para Jesus, entendendo a sua brevidade de tempo de atuação na terra, foi formar os seus discípulos, estes 12 apóstolos, primariamente, e também outros que foram continuadores desta obra de uma maneira secundária, mas que, enfim, foram responsáveis também pela expansão do evangelho no mundo. Isso é uma lição para nós, entendermos que nós vivemos um tempo limitado, que alguém que está no ministério tem um tempo limitado para cumprir. Alguém que é um professor, uma professora de escola dominical, alguém que é um líder de departamento, alguém que é uma mãe, um pai, tem um tempo limitado que você tem este acesso de influenciar, de treinar, né, de trabalhar com esta pessoa a nível de discipulado, transferir, influenciar esta pessoa, compartilhar a virtude e a palavra, o conhecimento, com estes que estão ao nosso redor. Então, a primeira colocação muito própria deste texto. Então, parte do treinamento de Jesus era prático. Os discípulos, em parte, ouviam a Jesus, as suas pregações, observavam o que ele fazia, mas veja aqui um dos textos que Jesus os ensina pondo para trabalhar. A Bíblia diz que ele deu virtude, poder, para eles, o quê? Curarem as enfermidades, expulsarem demônios. Então, o exercício dos discípulos de Jesus era pregar o evangelho, que é o que diz no finalzinho já de novo, ou seja, anunciar a palavra do reino de Deus que havia chegado entre eles, ou seja, aquilo que Jesus estava falando, anunciar a outras cidades. Era curar os enfermos e era expulsar os demônios que estavam nas pessoas. E volto a vos lembrar de que nós não estamos falando que eles estavam pregando numa nação pagã, que adoravam a outros deuses, que tinham contatos com demônios. E isso é algo para nós pensarmos. Não vamos falar nisso desta feita, mas era uma realidade, que em Israel haviam muitas pessoas possessas de demônio. E parte deste treinamento era expulsar, né? Poder sobre os demônios, com certeza, para expulsá-los. Agora, uma colocação interessante, e eu vou comentar com você no versículo 3 e 4, é a atitude que Jesus explica sobre os discípulos em relação àqueles que o recebessem. Olha lá. No versículo 3 ele diz: Nada levem convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, e nem tenhai 2 vestidos. Ou seja, vão com a roupa do corpo. Nem comida não leva.
E aí vem uma pergunta, eu vou fazer a missão de Deus, como é que eu não vou levar nada? Por que Jesus falou isso? Não seria melhor a gente pedir para as irmãs que já estão conosco, as irmãs que estão ofertando para o teu ministério, Jesus, nos ajudar e a gente levar um pouquinho, ter certeza, né? Por que é que Jesus fez essa colocação? E eu no texto encontro uma luz, não sei se é 100% o porquê, mas Jesus no versículo 4 ele diz assim, em qualquer casa que vocês entrarem, fiquem ali e de lá saireis. Ou seja, se alguém receber vocês, sejam hóspedes daquela casa e não fica pulando, não fica procurando lugar melhor, não fica querendo mais não. Por quê? Aí eu percebo que quando alguém abre a sua casa para um homem de Deus, para alguém que vem anunciando a palavra de Deus, fazendo curas, ou seja, obrando algo que certamente prova de que Deus está com ele, expulsando demônios, verdadeiros missionários, verdadeiros homens de Deus, são pessoas que abrem a porta da sua casa e com certeza estão abrindo a porta do seu coração também. São pessoas dignas, são pessoas que querem abençoar aqueles servos. E ao abençoarem, eles vão prover de coração tudo o que eles precisam. Então aqueles missionários chegam na casa sem absolutamente nada. E aquele que hospeda vai ser privilegiado de compartilhar do pão, né, de toda a necessidade que ele tem ali, da sua aguinha, das coisas que ele possa precisar, do seu asseio, ele prover para aquela pessoa. Por quê? Porque a realidade da missão é essa, que a maioria não é aquele que dá bem-vindo. Quem dá bem-vindo é uma minoria. É alguém que tem um coração voltado a Deus e às coisas de Deus e que reconhece espiritualmente aqueles homens de Deus, uma vez que eles ainda não eram famosos do fim do mundo, mas ali estava alguém que chegava numa cidade anunciando, falando como um profeta de Deus, um anunciador de algo diferente em alguma dessas cidades, mas obrando a obra de Deus no sentido de expulsar os demônios, curar os enfermos, e ali alguém haveria de ser tocado, de ser usado por Deus para recebê-los. E é interessante que ele fala do outro cenário, ele diz, se alguém em qualquer cidade não vos receber, presta atenção nisso, porque significa que em alguma cidade, eu não estou falando de uma rua, eu não estou falando de uma vizinhança, não, eu não, né? A palavra de Deus. A Bíblia que fala de uma cidade, se acontecer, Jesus instruiu aos seus discípulos, olha, se acontecesse que na cidade inteira ninguém recebesse eles, está vendo aí a diferença? Então está claro, ou pelo menos implicado do texto, suficiente para nós entendermos que eles não eram famosos, bem recebidos pelo evangelho que eles estavam pregando, mesmo que os sinais os seguissem. Então, faz sentido o que Jesus disse, se alguém te receber, fica tranquilinho ali, abençoa aquela família com a tua presença, com a tua oração, com aquilo que Deus te usar para fazer, não é isso? E aquela família, aquela casa vai abençoar com você, com aquilo que você necessita, vai ser usado por Deus para prover a sua necessidade, ó servo de Deus, ó missionário. Amém? Então, olha aqui, Jesus agora fala, se a cidade não vos receber, então quando vocês, primeiro, saiam dali, né? A cidade não recebeu. Saindo vós dali, sacudam os pés, sacudam o pó dos vossos pés, para que isso sirva de testemunho contra eles. Ora, a Bíblia é cheia de colocações como essas, simbológicas. Isso aqui não é o fim do mundo, é uma simbologia simples, nada muito escondido. É mostrar que eu não quero mais nada, ou seja, como Pilatos, né, lavou as suas mãos, ou seja, a gente não tem mais parte com você, porque nós tentamos, nós trouxemos a boa nova, nós trouxemos o presente, o tesouro, aleluia. Enquanto alguém pode repartir um tesouro tão pequeno como é aquilo que nós podemos oferecer no nosso lar, aqueles discípulos estavam oferecendo o tesouro da salvação, do conhecimento e reconhecimento do Messias que estava entre eles. É muita coisa. Mas o que acontecia é que a maioria não entendia, não enxergava, não abria o seu coração, pelo contrário. Fechavam o seu coração, fechavam a sua mente e fechavam as suas casas para aqueles missionários. Então, a palavra de Jesus ensinou para eles, quando vocês saírem, então sacode o pó. É uma lição que mostra, como Jesus disse, para a cidade,
que nós já não temos mais nada a ver, não levamos nada, nem culpa, nem lembrança, mas esta palavra também é algo que nos ensina a nós, como missionários, como anunciadores de Boa Nova, que a gente deve deixar para trás daqueles que rejeitam a palavra até o pó. Porque o problema é que nós nos envolvemos emocionalmente com as pessoas, mesmo que estas rejeitem a única porta de salvação. Eu não estou falando de porta de trabalho, eu não estou falando de porta de uma oportunidade melhor na vida, eu não estou falando de uma porta de um relacionamento que te faça mais feliz, não. Eu estou falando da única porta que pode levar um ser humano a chegar ao céu, sendo que o outro caminho é único também e, segundo a Bíblia, leva à perdição eterna. Então, nós somos anunciadores de boas novas. E nós não levamos como quem acusando, nós levamos com amor, como quem rogando pelas suas almas. Podem nos entender o contrário, e eu posso imaginar como estes também entendiam o contrário, por isso não recebiam aos discípulos. Quem entende isso? Amém? No entanto, quando nós, agora vamos aprender para nós mesmos, sacudimos o pó, a gente está dizendo, olha, nós fizemos tudo o que podíamos, Senhor, está nas tuas mãos. E a gente não vai ficar se lamentando, não vai ficar chorando, se removendo, porque era familiar meu, ou porque era isso ou aquilo, não, irmãos. Todos nós, na hora de vida ou morte, irmãos, as decisões que a gente faz é pela vida. E Deus deu a todos, a você, a mim, a cada um deles, o direito de escolher, inclusive o direito de negar. E o que aconteceu com essas pessoas, e muitas pessoas hoje, é que abertamente negam. Escolhem um caminho que eles dizem, não, eu prefiro crer que este é o certo. Mesmo que a palavra de Deus, ou naquela época que estava Jesus, o Deus da palavra, dizia o contrário. E eles provavam, no melhor dos sentidos, com a presença de Deus pelos sinais, irmãos. Isso não existia naquela época, há 400 anos em Israel, não se via aquele tipo de manifestação. Então nós aprendemos primeiro esta realidade e que os sinais devem estar conosco. Claro que pela graça de Deus hoje nós temos uma autoridade nas nossas mãos, que é a palavra de Deus, não está em nós a autoridade. Mas esta mesma palavra nos chama a sermos usados por Deus também, sim, Senhor, em expulsar demônios, em curar os enfermos, é para estes missionários do ano 2023 ainda operarem. Saindo vós dali, sacudiu o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Eles recebem o testemunho de que o evangelho chegou e eles não receberam, estão deixados para trás. Nada a gente leva daquela cidade. Também é um testemunho, uma mensagem para nós, que nós não vamos chorar. Amém? Nós vamos olhar para diante e ver quantas mais almas podem ser oferecidas essa oportunidade. Alguém está esperando, alguém está perto do suicídio, alguém está desesperado, preso em mãos de Satanás e precisa que nós abramos a nossa boca, que nós olhemos para eles com este olhar de amor e digamos, vem para a igreja comigo. É Jesus quem tem poder para te libertar destas potestades, aleluia. E este mesmo Jesus nos deu poder também sobre os demônios e sobre o mal, aleluia. E assim eles percorreram todas as aldeias, fazendo isso, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Que Deus ainda use a você, que Deus pela sua misericórdia ainda use a mim. Feliz sexta-feira, feliz fim de semana, até amanhã com a professora Vânia da Silva. Estaremos juntos se assim Deus nos permitir. Amém.